É o programa Bíblia no meu dia a dia, mais um dia juntos na presença de Deus, na escuta atenta da palavra do Senhor. Que bom ter a sua companhia, que bom saber que você tem esse interesse, esse desejo pela palavra de Deus, que vai crescendo cada dia mais quando nós nos disponibilizamos, dispomos um tempo para estar diante da palavra de Deus em escuta atenta ao que o Senhor quer nos falar. Vamos juntos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí o seu caderno e a sua Bíblia para nós darmos prosseguimento no estudo do livro do Êxodo. Vamos adentrar um novo capítulo. Então anota aí, Êxodo capítulo 13, versículos de 1 a 10. Êxodo capítulo 13, versículos de 1 a 10. Vamos ler o texto e juntos depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo o primeiro parto entre os israelitas, tanto de homens como de animais, será meu. Moisés disse ao povo: lembrai-vos do dia em que saíste do Egito, da casa da escravidão, quando com mão poderosa o Senhor vos tirou de lá. Não se comerá nada fermentado. O dia da saída é no mês de Abibe, mês do trigo novo, quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e jebuseus, terra que jurou a teus pais te dar, terra onde corre leite e mel, observarás neste mesmo mês este rito. Durante 7 dias comereis pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Durante os 7 dias comer-se-á pão sem fermento, e não se verá pão fermentado, nem fermento em todo o território. Naquele dia explicarás a teu filho: isto é pelo que o Senhor fez por mim ao sair do Egito. Servirá para ti de sinal em tua mão e de lembrança em tua fronte, para que tenhas na boca a lei do Senhor, porque com mão poderosa o Senhor te fez sair do Egito. Observarás este decreto cada ano no tempo fixado. Nós vamos percebendo no capítulo anterior, nos últimos versículos, nós já vimos ali Deus fazendo o decreto de como deveria ser para aqueles que pudessem comer da Páscoa do Senhor, exigindo a circuncisão. Agora, ele estabelece esta memória. É importante fazer memória, é importante celebrar a Páscoa com todas essas indicações que o próprio Deus dá para fazer memória de algo importantíssimo que aconteceu: a libertação do Egito, a libertação da casa da escravidão. Então é preciso compreender esse processo, essa ação de Deus, e compreendendo, celebrá-la. Para nós, celebrar memória, fazer memória, memorial, é tornar aquele acontecimento presente. O Espírito faz essa obra. Então, quando nós celebramos a Eucaristia, é ali o próprio sacrifício de Cristo que é presentificado, o único e eterno sacrifício de Cristo. Quando nós celebramos a Páscoa, e deixa eu te dizer, né, você que é católico, é feriado, eu vou para a praia. Não, é feriado. Não é a Sexta-feira Santa? É feriado, mas não é simplesmente para eu curtir, é para eu celebrar, é para eu fazer memória daquilo que Cristo fez por mim. Isso é muito importante. A nossa vida espiritual deve ser regida pelo calendário litúrgico. Só que muitas vezes hoje nós estamos mais secularizados do que cristianizados. Precisamos às vezes de uma nova evangelização. Por quê? A gente vive tudo no calendário civil, como pagãos. Então, passa o Corpus Christi, é feriado, não celebro o corpo de Deus, não participo da missa, da procissão. Vem a Páscoa, aí é sexta-feira, eu vou curtir. Sexta-feira, pelo amor de Deus. Por isso que a gente não cresce espiritualmente, por isso que a gente está paralisado. É preciso retomar.
E quando nós vemos aqui Deus instruindo no livro do Êxodo, é importante que nós também entendamos esse grande dom que é a Páscoa do Senhor para a nossa vida. Aqui ele vai dizer da oferta dos primogênitos, os seus primeiros filhos. O que isso quer dizer? Vamos lembrar de algo. Na 10ª praga, na morte dos primogênitos do Egito, os primogênitos dos israelitas foram preservados, não morreram. Então eles devem ser consagrados a Deus, exatamente para fazer memória daquilo que Deus realizou. Deus protegeu os primogênitos do Egito, mas também os primogênitos dos animais, também tudo aquilo que é produzido, é ofertado ao Senhor como primícias, porque é consagrado a Deus. Essa concepção da consagração a Deus é importante. Às vezes a gente vê muito isso na nossa realidade, na minha realidade padre, né? Por exemplo, alguém está construindo uma casa, vai lá e pede para o padre abençoar, consagrar aquela casa a Deus. Alguém comprou uma casa nova, ou um carro novo, vai lá e pede, abençoa para mim. O que é isso? É consagrar, é oferecer para Deus, é agradecer a Deus. Foi o Senhor que me deu a possibilidade de adquirir esse bem. Não é? Então, as primícias sempre foram ofertadas para Deus lá no povo de Israel. A colheita do trigo, primeiro nós vamos ofertar para Deus, porque foi Ele que nos deu a possibilidade. É a consciência de que é Deus que me capacita, é Deus que me dá todos os dons, é Deus que realiza. E aí, nós vamos oferecendo para Ele. O pão sem fermento tem um outro simbolismo. Para sermos consagrados a Deus, nós não podemos ter impurezas. Para vivermos a nossa consagração a Deus, vamos imaginar aí, o nosso sacerdócio comum de todo cristão. Nós precisamos buscar a pureza, a retidão. O pão sem fermento simboliza exatamente isso. É essa pureza que nós devemos ter no coração, nas decisões, nas atitudes, nas nossas escolhas, na nossa vida moral. Essa pureza que nós devemos buscar cada vez mais em Deus, no seu projeto a nosso respeito. É essa vontade que nós devemos buscar na presença de Deus. Eu quero ser puro. Existe o sacramento da confissão, por isso nós nos confessamos com frequência, para que estejamos sempre em estado de graça. Mas também esta realidade para demonstrar que Deus libertou o povo da escravidão, da casa da escravidão, e eles saíram apressadamente ao ponto de não dar tempo para a fermentação do pão. E eles comeram o pão sem fermento. Então, durante 7 dias não terá fermento, não haverá fermento no pão e em tudo aquilo que eles produzirem, exatamente para simbolizar a pureza, mas também a agilidade com que os seus antepassados tiveram em sair da escravidão, em sair da casa da escravidão, em se libertarem da escravidão. Isso diz muito para nós, não é verdade? Isso diz da prece que nós devemos ter com a nossa conversão. Isso diz do propósito que nós devemos fazer de nos manter em estado de graça. Isso diz do comprometimento que nós devemos ter com a nossa consagração batismal. Exatamente vivendo aquilo que o próprio Senhor estabeleceu para nós. Nessa observância, nessa vivência da lei, nessa experiência profunda da bondade e da misericórdia de Deus, que nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou do demônio, nos libertou da morte, ressuscitando. Essa é a nossa Páscoa e nós devemos, com muita alegria e gratidão, celebrar e ofertar a Deus tudo aquilo que Ele nos permite ter, adquirir, viver. Essa é a experiência profunda que nós devemos fazer do amor de Deus, da vontade de Deus. Então, que hoje eu e você, ao entendermos, claro, olhando para frente aquilo que aconteceu lá atrás e aquilo que foi estabelecido para a religião judaica, olhando para frente, olhar para o Novo Testamento, para a nova e eterna aliança e para o chamado que cada um de nós recebemos da parte de Deus. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? Devo buscar a pureza e a retidão em tudo o que fizer, para agradar o Senhor que, na sua Páscoa,
me libertou do pecado, da morte e do diabo. É preciso levar a sério a nossa consagração batismal e honrar a Deus. Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Devemos consagrar ao Senhor tudo o que Ele nos permite conquistar, pois tudo é dele, por Ele e para Ele. Você consagra o seu filho a Deus quando ele nasce no santo batismo. Não deixa ele decidir, lá quando ele for adulto. Você consagra quando você come o alimento que você pôde comprar e dizendo obrigado, Senhor, porque veio do Senhor. É assim que nós devemos viver e buscar cotidianamente o estado de pureza, o estado de graça, para que nós sejamos agradáveis ao Senhor. Vamos rezar? Senhor, a cada novo dia o Senhor nos dá a oportunidade de reconhecer quão maravilhoso és. As suas obras maravilhosas que acontecem na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos. A saúde que o Senhor nos dá para trabalhar, aquilo que nós podemos conquistar, tudo veio de Ti. E deve ser devolvida ao Senhor no sentido de agradecimento, de consagração. Obrigado por me permitir hoje ter consciência a partir do memorial que o Senhor mesmo indica ao povo de Deus que lá na Páscoa, na saída do Egito, o Senhor indica que eles devem sempre viver aquela memória, celebrar aquela memória, aplicar tudo aquilo ali e mostrar para os filhos a bondade do Senhor, a obra que o Senhor faz, que o Senhor fez e que o Senhor sempre fará. Eu quero ter esse coração agradecido, mas também quero proclamar as boas novas do Senhor, o que o Senhor fez na minha vida, mas também o que o Senhor fez na vida de toda a humanidade, entregando-se na cruz, pagando o preço do nosso resgate. Coloca no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos essa gratidão, mas também que nós ensinemos aos nossos filhos, aqueles que nós tivermos acesso, esse amor incondicional do Senhor pela humanidade e essa salvação que o Senhor veio nos trazer, que deve ser celebrada e vivida com intensidade. Me dê a graça de permanecer em justiça, em santidade, buscando a pureza, para agradar ao Senhor de todo o meu coração. Amém. Eu e você devemos fazer memória, devemos celebrar a Páscoa. E deixa eu te dizer aquilo que eu falava no estudo. Aquilo que deve marcar o seu ano é o calendário litúrgico, o calendário da igreja, as festas, as solenidades, as memórias celebradas. É isso que vai te fazer crescer espiritualmente. Não marque a sua vida pelo calendário civil, não viva como um pagão. Você é cristão. Então, como cristão católico, existe um ritmo no ano que deve ser observado e vivido para que nós cresçamos espiritualmente e experimentemos aquilo que Deus mesmo preparou para nós. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.